as orientações, com os direitos da família, e a doutora Fernanda sempre diz o seguinte: é melhor não buscar o conflito, né, doutora? É, o melhor caminho, né? A paz é o melhor caminho em tudo, né, Lincoln? Sempre a paz, a conciliação, o bom senso. O caminho é esse. O caminho é esse. Ó, e você pode mandar pergunta aqui para a doutora Fernanda através do WhatsApp 981581278. Vamos com as perguntas aqui, doutora. Já chega uma pergunta do Douglas de Sertãozinho. A minha sogra parou de trabalhar para cuidar da mãe dela. A mãe dela ganha 2 salários, né? É a receita, né? O salário com que elas sobrevivem. A minha sogra, a cuidadora no caso, tem algum direito na falta da mãe dela? O Douglas de Sertãozinho está perguntando. Ah, deu para entender aqui, doutora. Uhum. No caso, né, na falta da mãe, a cuidadora assume algum direito? É a pergunta do Douglas, a dúvida dele lá de Sertãozinho, doutora. Eu entendi mais ou menos que ela é a cuidadora e talvez ela tenha deixado de trabalhar para cuidar dessa senhora. Existem possibilidades na lei, no INSS, Lei Previdenciária, para que se consiga, para quem cuida do idoso, do acamado, de quem tem aposentadoria por invalidez, apenas por invalidez, que essa pessoa tem direito, faz jus, esse ajudante faz jus a um benefício de 25% sobre o rendimento dessa senhora. Por exemplo, ela recebe 2 salários mínimos, provavelmente, se demonstrar que essa senhora não consegue resolver as coisas, não consegue andar, é acamada, muito doentinha, consegue esse benefício para ela também, esse plus na aposentadoria, que são 25%. 25%? Sim, mas tem que fazer, pode pedir pelo INSS, sozinho, administrativamente, dá um trabalhinho, mas consegue. Mas só em caso de aposentadoria por invalidez. Doutora Fernanda, respondendo aqui as dúvidas sobre direitos de família, hein? 981581278, você pode mandar sua pergunta aqui no WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio ou então perguntar lá no facebook.com/lincoln.fernandes. Pergunta da Márcia do Castelo Branco. Tem pergunta aí não? Diga lá. É sobre esse assunto que me ocorreu aqui, doutora. E no caso da falta dessa senhorinha, como ela é filha e paralisou a vida dela para cuidar da mamãezinha... na falta da mamãezinha, ela pode pleitear alguma coisa? Não? Se ela for exclusivamente dependente, como aquele caso antigo que a gente ouviu aqui de um ouvinte, que ele cuidava do pai, que era acamado, já estava muito, muito debilitado, e aí, como ele tem um problema, que ele não consegue também resolver as próprias coisas, que ele também é doente, cabe. Em alguns casos de aposentadoria, cabe-se essa possibilidade. No direito civil, a gente entende assim, que vai ser muito mais difícil de conseguir esse tipo de prolongamento, extensão, a menos que a família queira colaborar, ou, por exemplo, a pessoa que cuidou da mãe acamada, de um parente acamado, a vida toda, de uma pessoa debilitada, a família mesmo faz uma compensação. Vou deixar tal bem para essa pessoa, vou ajudar de alguma forma, mas no direito previdenciário é mais difícil que se estenda. Entendi. É mais difícil. Doutora, a Márcia do Castelo Branco está fazendo uma pergunta bem direta aqui. Como é feito o divórcio em cartório? Bom, o divórcio em cartório, ele depende de alguns requisitos. A pessoa estar lúcida, o casal querer, porque ali é um ato consensual, é muito simples. Na mesma hora, claro que tem que agendar, mas na mesma hora leva todos os documentos, já faz o ato ali, todo mundo assina, você sai divorciado. É muito rápido. É rápido, doutor? Mas desde que não tenha criança, menor de idade, Para casar é uma eternidade, mas para largar rapidinho, doutor? Para largar, em uma hora você Uma hora resolve? Sim, é muito prático. E hoje tem um custo fixo do cartório de 466, não chega a R$500. Aí precisa do comparecimento de um advogado, tá? Precisa da assinatura de pelo menos um advogado, mas é um ato muito simples. Quando aquele divórcio que o mais simples, não tem muito bem para dividir, não tem filhos, aquele casal que falou, olha, não dá mais, tá tudo bem, cada um pro seu lado. Divórcio a jato. A jato.
Em uma hora resolve. Em tá uma vendo, hora. Luciano? É Você muito fica rápido. Enrolando a namorada em 10 anos pra casar, pra largar rapidinho, né, Orlando? Pelo menos no cartório, né? O meu casamento de número 3 foi assim, eu não demorei 3 minutos. 3 minutos. Na hora que eu cheguei já tava tudo certo, tudo pronto, saudável. Quanto é que custa a despesa do cartório, doutor? Não chega a R$500, 466. O mais caro é depois, né, na separação. O mais caro é depois. Assim, o advogado já é contratado antes, ele já faz toda a documentação, manda para o cartório, marca a data e o ex-casal, né, que ainda é casal, mas já quer ser ex-casal, vai junto lá, assina todo mundo, resolve. Rapidão. Agora são 8h32. Mauro do Marinsec. Sou pai e minha ex não permite que eu veja o meu filho. O que posso fazer para conseguir os meus direitos, doutora Fernanda? Tem que requerer em juízo uma ação de visitas, já faz uma ação geral, oferece pensão, discute sobre a guarda, dá para fazer numa ação só. Guarda, a pensão, já oferece a sua pensão lá e também visitação. Estipula, olha, eu consigo nesses dias eu não trabalho, nesses dias eu tenho mais disponibilidade para dar total atenção ao meu filho. O juiz vai homologar esse pedido, claro que ela vai ser citada, ela vai talvez se defender ou concordar, vai ter uma audiência de conciliação e aí ele começa a exercer esse direito dele, que é um direito dele e principalmente da criança. Manda pergunta para cá, 981581278. Doutora Fernanda vai responder sobre os direitos da família. Em instantes uma notícia que está balançando o cenário político, hein? Envolve um presidenciável. Em instantes a notícia aqui. Agora 8h33. Vamos com pergunta aqui para a doutora Fernanda Bueno. No quadro Direito é Seu, respondendo as dúvidas aqui sobre direitos da família. Bom dia, doutora Fernanda. Eu gostaria de saber que eu pago o NPS no valor de baixa renda. E eu vou fazer 60 anos dia 28/4 de 22. E eu gostaria de saber quando que eu aposento. Essa é a Marlene Aparecida Santana, da cidade de Franca, doutora. Dona Marlene, hoje, com a alteração da lei previdenciária, a senhora precisa de fazer um cálculo. Tem advogado que faz, tem um contador que faz, mas advogado é mais habilitado para esse tipo de cálculo. Ele vai fazer o cálculo do tempo de serviço ou do tempo de contribuição da senhora e da idade. Hoje não é mais só a idade, nem só o tempo de contribuição. Porque às vezes você começou a trabalhar muito cedo, contribui desde sempre, ou mesmo sem trabalhar, contribui como autônomo, ou de alguma forma, e aí você ainda não atingiu a idade. Hoje precisa dos dois elementos, tempo de contribuição e idade. Eles vão fazer uma soma e chegarão à data que a senhora pode se aposentar. 8h35, deixa eu abrir um parênteses aqui para uma notícia urgente. Vamos tentar achar aí, Nando, por gentileza, o Twitter do Ciro Gomes. Não tem oficial, o Twitter do Ciro Gomes só diz o seguinte: há momentos em que a vida nos traz surpresa fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. Mas a manchete é a seguinte: o Ciro, essa é uma notícia de agora, ele acaba de colocar no Twitter, se a gente conseguir reproduzir o que ele escreveu, e é exatamente isso que o Nando acabou transmitindo agora. Ciro Gomes suspende pré-candidatura após PDT apoiar PEC dos precatórios. O presidenciável criticou os 15 correligionários que votaram a favor da proposta do governo Bolsonaro. Ele anuncia pelo Twitter que vai suspender sua pré-candidatura por conta do decisivo apoio da maioria da bancada de deputados federais do PDT, o partido do Ciro Gomes, à PEC dos precatórios aprovada em primeiro turno na madrugada de hoje. Segundo o presidenciável, a decisão vai valer até que seus correligionários na Câmara reavaliem sua posição no segundo turno da votação, que pode ocorrer ainda nessa quinta ou na semana que vem. Ô Nando, o governo estava precisando
Se ele perder 4 votos, se o governo perder 4 votos, a PEC dos precatórios não passa. Não. Então o Ciro Só com o essa... PDT tem 15. Só o PDT são 15 deputados que votaram favoráveis. O Ciro coloca uma baita de uma pressão nesses deputados. Isso. Com essa condição de renúncia à candidatura. Ou seja, se eles mudarem o voto, ele volta a ser o candidato do PDT, que é uma candidatura planejada lá de trás, há um investimento alto, inclusive, nisso, né? Então, esses deputados estão pressionados a mudarem o voto, caso contrário, não terão Ciro Gomes como candidato à presidência. Olha só, há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. Quantos votos foram, ô Nando? Foram 15. 15 votos. Ó, aí continua. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Então, se esses deputados, pelo menos se 5 desses deputados mudarem o voto, a PEC não passa. E aí o Ciro volta a ser candidato pelo que ele colocou aí, né? PDT, 24 presentes, 3 ausentes. Dos 24, 15 votaram sim e meia dúzia votaram não, fazendo 21 com os 3 ausentes, 24. Então, é uma pressão. É uma pressão que foi colocada a esses deputados. Exatamente. Se mantiverem o voto, eles têm a oportunidade de mudar. Né? Se mudarem, vão de acordo com aquilo que a alta cúpula do partido entende, né? E o Ciro continua. Se não, ele suspende. Ele acaba de colocar no Twitter. Coloca aí de novo, Thiago, por gentileza, o momento aí, o trecho em que ele coloca, Nando, ó: deixar a minha pré-candidatura em suspenso, é o que acaba de colocar no Twitter o presidenciável Ciro Gomes, que deu uma entrevista pra gente, tem 2 semanas, né, Nando? Foi. Né, com convicções fortes, né? Nos deu essa entrevista e ele tá se sentindo decepcionado com parte da bancada do PDT. São 15 deputados que votaram favoráveis a esse projeto do governo. Vejam como a política muda como nuvens, não é mesmo? E que a gente estava falando há pouco. É uma prova de força dele também agora dentro do partido. Exato. Porque se ele conseguir reverter essa situação, aí o partido está com ele e eles ganham até força nessa terceira via. Agora, se o partido, né, tiver nem aí para ele, aí também acabou, né? E o presidente do partido, Carlos Lupe, ele acabou de entrar com uma ação tentando suspender a votação de ontem, em cima daquela situação em que o presidente da Câmara colocou a possibilidade de se votar online. Né, para poder conseguir aí ter mais votos. Ele mudou a regra do jogo em cima da hora. Então vejam, de olho nos acontecimentos. 8h40, doutora Fernanda Bueno continua aqui respondendo as perguntas. A doutora já respondeu para Marlene, lá da cidade de Franca. Muito obrigado a Marlene. Vamos com mais perguntas aqui, 98158-1278. Olá, bom dia, doutora Fernanda. Aqui é a Fernanda também, do Simeone. Doutora, eu gostaria de saber o seguinte: o meu filho, ele tem um filhinho de 6 anos, ele paga pensão, só que, porém, a pensão não é acertada perante o juiz, tá? Ele deposita todo mês na conta da esposa dele, da ex-esposa dele. E eu gostaria de saber se é válido para a justiça isso. Bom, e aí, doutora, essa é a Fernanda Araújo, sua xará, lá do Simeone. Então, Fernanda, o primeiro passo ele já está fazendo certo, que é pagar a pensão, mesmo sem nenhuma decisão judicial, quer dizer, cumprir a obrigação alimentar do filho, e também de pegar recibo, perfeito.
O primeiro passo já está aí. Pega a pastinha, guarda todos os recibos. Caso a mãe do seu neto venha ingressar com uma ação pedindo pensão, regulamentação de pensão, ele já tem uma prova que ele está cumprindo a obrigação dele, demonstra boa fé, demonstra boa vontade, mesmo não estando regulamentado. Então o caminho é mais ou menos esse. Se ele não estiver satisfeito com alguma coisa, mudar as regras do jogo, ele pode entrar com ação oferecendo pensão alimentícia e juntar todas essas provas. Isso são provas muito importantes no processo. Agora são 8 horas 42 minutos, 8h42 da manhã. Você pode mandar a sua pergunta aqui. Meu caro Thiago Cavani, no WhatsApp 981581278. 981581278. Doutora Fernanda, a Catarina do Quintino 2 pergunta: meu ex-marido combinou de pagar uma quantia mensal para ajudar no sustento da minha filha. Pagou 2 meses e depois nunca mais. Eu posso e como devo cobrar os atrasados? Catarina do Quintino 2. Catarina, o que eu percebi é que não existe uma decisão judicial. Vocês combinaram ali entre os dois, enquanto estava tranquilo, em amizade e tal. E aí, o atrasado você não consegue. Porque só consegue a partir de uma decisão, a partir de uma ordem judicial. Saiu a decisão, você pode executar, você pode cobrar aquele valor que já foi estipulado. Agora, no verbal, ou mesmo vocês dois ali anotando num papel que vão fazer aquilo, fizeram um acordo ali sem uma homologação judicial, é pouquíssimo provável que você consiga cobrar os atrasados. Então, o caminho correto ele já falou mais ou menos quanto que ele vai pagar, para você talvez esteja dentro da realidade, ingressa com a ação, junta essa prova dos 2 meses que ele pagou e ingressa com a ação pedindo alimentos. Já faz isso imediatamente, porque se atrasado você não vai ter direito. O caminho é judicial, doutora? Sempre judicial, senão não tem força. Né? Que é um documento que entre os dois. E no caso de pensão alimentícia fica totalmente sem força. 981581278. Esse é o WhatsApp para você mandar pergunta aqui para a doutora Fernanda Bueno. Neuza da Lagoinha. Doutor, estou amigada, entre aspas, há mais de 12 anos, mas não temos nenhum papel para demonstrar isso. Se um dia vier a me separar, não terei nenhum direito? A senhora está em união estável. Há 12 anos, provavelmente é uma união estável notória, que as pessoas sabem que a senhora vive com ele e tira foto, tem o mesmo endereço, às vezes vem uma conta de energia, uma conta de telefone, os dois ali no mesmo endereço, compartilham as coisas, então sim, a senhora tem direitos. A senhora, a partir do momento que a senhora está com ele, nesses 12 anos, o que foi construído precisa ser partilhado em caso haja uma dissolução da união estável. Em caso de falecimento, a senhora também tem direito sobre o patrimônio anterior. Então, a senhora tem direito. Tem direito, esses 12 anos. Tem direito. Ô, doutora, o André Luiz Borba está perguntando aqui no Facebook. Ô, doutora Fernanda, sobre essa situação do cartório. Sai seu divórcio, mas você não averba. Colocação dele aqui. Sai seu divórcio, mas você não averba. Você é divorciado ou ainda é casado perante a lei? Pergunta do André Luiz de Borba. Não, André, sai tudo, fica averbadinho lá na sua certidão de casamento, já vem a averbação. Porque mesmo se você fizer o seu divórcio consensual, litigioso, no judicial, lá no fórum, mesmo assim, o juiz tem que mandar para o cartório, para aquilo seja averbado no cartório. É ato notarial de cartório. Então, de qualquer forma, vai para o cartório. Ali, você está só pulando uma etapa. Você está facilitando as coisas. Vai sair a averbação ali no seu divórcio. Na sua certidão de casamento já vai vir escrito ali, no mesmo ato. Às vezes demora uns 3, 4, 5 dias, mas vai sair. Não precisa da decisão judicial. 981581278. Tem mais pergunta para a doutora Fernanda Bueno no WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, doutora, tudo bem? Tira uma dúvida minha, por favor. Eu tive um débito com a Caixa Econômica há um tempo atrás, faz muito tempo. E agora eu estou empregado.
corre o risco deles estar retendo o meu fundo de garantia por conta dessa dívida que eu tive com eles aí há uns 8 anos atrás. A Caixa pode pôr a mão no fundo de garantia do Aguinaldo se ele tem dívida lá, doutora? Olha, é uma situação complicada. Porque aquele fundo de garantia, ele serve para algumas coisas. Para você comprar uma casa, para você... Hoje dá para você fazer um empréstimo com a atualização dessa lei. Mas, nesse caso, o que você tem que pensar é o seguinte: a Caixa vai cobrar juros, vai continuar cobrando juros. E ali, talvez, o saldo que você tenha no FGTS compense você quitar essa dívida. Porque a dívida bancária é muito alta e ela vai ficar correndo. Hoje você vai falar assim, mas vai prescrever em 5 anos. Não é bem assim, porque a Caixa vai executar isso e você vai ficar com o nome negativado. Vai ser difícil ela usar o seu FGTS, bloquear o seu FGTS, mas pode acontecer em alguns casos, entendeu? Então, eu sugiro que a primeira coisa que você faça é tentar fazer uma negociação para eliminar esses juros e pagar a Caixa, para não correr nenhum risco, né? Porque em alguns determinados casos, eu não sei qual o tipo de dívida que ele tem, se é dívida de financiamento habitacional ou outro tipo de dívida, cabe o bloqueio desse FGTS. Cabe o bloqueio, ele corre o risco. Então seria um caminho buscar uma negociação, né, doutora? Buscar a negociação, usar isso aí para pagar a dívida bancária, para se livrar desse problema. Porque você vai ficar com o nome negativado, com juros que vai ficar correndo para sempre e não compensa. E o FGTS também pode ser usado, aproveitando a pergunta, para pagar pensão alimentícia, hoje para saldar algumas dívidas, para comprar seu imóvel. Então ele serve para várias coisas. Provavelmente, dependendo do caso, ela vai conseguir bloquear, se for principalmente de dívida habitacional. Doutora, a senhora falou aí sobre o prazo da existência de uma dívida. É verdade ou mito que uma dívida some após o período de 5 anos? Não, é verdade em alguns casos. Dívida de loja, alguns créditos que você compra, mas aquele título, ele pode ser executado com uma ação monitória. Então, assim, não é olhar para o problema e falar, não, eu fiz a dívida, daqui a 5 anos eu vou me livrar. Isso aí é muito delicado de se falar. Primeiro que você vai ficar com o seu score, que é aquela possibilidade de fazer novas compras, totalmente comprometido, que ele vai de 1 a 1000, né, a pontuação. Você vai ficar comprometido, você vai ficar com o nome negativado por muito tempo. E também a pessoa que é seu credor pode te executar. Então, tem alguns casos que não vale a pena deixar isso acontecer. Outras dívidas a gente sabe que pode prescrever, que não tem nenhum problema, apesar do nome ficar restrito por muito tempo. Mesmo mais de 5 anos? Sim, porque aí você entra com uma ação monitória, que é aquela que você pega um título antigo e executa. Vai renovando a cobrança. Exatamente. É mais ou menos por aí. Olha só, não vale a pena. Não tem como fugir, né? 981581278. Manda pergunta aqui para a doutora Fernanda Bueno. A Marilene do Castelo: doutora, meu companheiro quer se separar e se recusa a dar a minha parte na casa que compramos durante a relação, né? E que está no nome dele. Tenho ou não tenho direito sobre esta residência, doutora? E aí? Então, você tem que entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável acumulada com a partilha de bens. Se aquele bem que você está falando, que é a casa, que se foi adquirido na constância dessa união estável, lógico que você faz jus à ameação desse bem, com certeza. Mas ingressa com uma ação. Se ele não quer, numa boa, dividir com você ali, a gente não vai ficar junto, já vamos dividir, vende a casa, ou eu vou pagar a metade para você, ingressa com essa ação de reconhecimento, dissolução, acumulada com a partilha de bens. Tem dúvidas? Manda para a doutora Fernanda Bueno no quadro O Direito é Seu. Doutora Fernanda está aqui, sempre conosco, participando do Voz Metropolitana aqui na rádio e também lá na TV Clube Band, aos finais de semana, ajudando as famílias da nossa região com orientações. 981581278, este é o WhatsApp do programa. E você pode seguir a doutora Fernanda Bueno também no Instagram. Como é que faz para te seguir lá, hein, doutora?
Fernanda Bueno, advogada. Fernanda Bueno, advogada. Doutora, boa semana. Muito obrigado por sua participação aqui no programa, tá bom? Obrigada, Lincoln. Um beijo para todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, doutora Fernanda Bueno. E pode deixar sua pergunta aqui, viu? Ela pode responder até depois que terminar o programa, tá legal? 981581278. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Andresa no Castelo Branco. Bom dia a todos, uma abençoada quinta-feira. Quero participar do sorteio. Tem mais gente mandando mensagem aqui, vamos lá. Bom dia, Lincoln. Bom dia, meninos. Bom dia. Luciano, Nando. Tudo bem? Tudo aqui bem. É a Sônia Masson do Jardim Aeroporto. Lincoln, gostaria muito de participar do seu sorteio de amanhã, viu? Coloca meu nominho aí. Pode deixar. Beijo a todos. Uma ótima quinta. Um beijo. Boa quinta-feira pra você também, Sônia Masson, no Jardim Aeroporto. Gente, não se esqueça de compartilhar a nossa transmissão, viu? Lá no facebook.com/lincoln.fernandes. Quanto mais você compartilhar, mais chances você tem de ganhar o Super Kit lá do Bonfitana Steak Beer. Mostra o Super Kit, meu caro Thiago Cavani, que nós vamos sortear amanhã. Compartilhe ou manda mensagem via WhatsApp 981581278. Ainda dá tempo porque amanhã acontece mais um sorteio, tá certo? 981581278. Este é o WhatsApp do programa. Se você se inscrever também no YouTube e acompanhar o nosso programa, você já automaticamente entra no sorteio. Agora 8h53 da manhã. 8 horas 53 minutos. Continua repercutindo, hein? A decisão de Ciro Gomes de suspender a sua pré-candidatura à presidência da República. Mostra aí o Twitter do Ciro Gomes. Ele acaba de se posicionar através do Twitter diante dos 15 votos dos deputados federais do PDT favoráveis à PEC dos precatórios. Ele escreve o seguinte: a mim só resta um caminho: deixar a pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. E muitos especialistas políticos estão dizendo o seguinte, que Sérgio Moro deveria suspender sua filiação ao Podemos até que os 5 deputados que apoiaram a PEC dos precatórios reconsiderem seus votos. Virou um jogo de medida de forças, hein? Ontem, o ex-juiz se manifestou claramente contra a proposta. Moro se disse contrário, que institucionaliza o calote e acaba com o teto de gastos, além de turbinar a campanha populista de Jair Bolsonaro à reeleição. Então muitos estão também pressionando Sérgio Moro para que suspenda a sua filiação ao Podemos, tentando reverter estes 5 votos que o partido deu a esse projeto do presidente Jair Bolsonaro. E muitos estão entendendo da seguinte maneira: com esse posicionamento de alguns deputados, partidos como PSDB e PDT estão ajudando a salvar a PEC da reeleição de Jair Bolsonaro. Por isso, o Ciro Gomes acabou suspendendo a pré-candidatura à presidência da República. Vai dar muito o que falar e essa história ainda não terminou. Não terminou porque tem a votação em segundo turno, né? A segunda votação desse projeto dos precatórios. Que coisa, hein? Pegando fogo a política em Brasília. Ô Nando,